sai de mim é íntimo. Um sopro, canto, as palavras loucas ganham mundo. Vão, o que há de mim não físico. São partes minhas soltas, vivas, longe do meu corpo. Boa noite. Mais uma vez, a FEComércio traz, através da TBO, para todos os nossos telespectadores, o programa Arsenal e Comércio. Normalmente, vocês já estão acostumados, a gente abre o programa com alguma frase histórica de algum filósofo, de algum grande pensador. Este programa especificamente, a gente abre o mês de maio, o mês das mães, trazer uma frase filosófica, uma frase histórica para falar de mães, seria algo muito reiterante. Então a gente não vai fazer isso. Cada um sabe do valor das suas mães, cada um sabe do valor das mulheres na sua vida. E é a essas mulheres de fibra, a essas mães de coragem que a gente dedica o programa de hoje. Principalmente porque conosco está aqui hoje, na sala de visitas de Arsenal e Comércio, a deputada Janaína Riva. Janaína, é um prazer enorme ter você conosco. Foi uma honra você ter aceito o convite do nosso presidente da FEComércio, o senhor José Venceslau, que hoje, inclusive, nos acompanha aqui de trás das câmeras, esse programa, né? Também está aqui próximo conosco. Para nós foi realmente uma honra poder ter uma mulher representando todas as mulheres do Mato Grosso no nosso programa que abre o mês de maio. Janaína, por favor, fique à vontade para as suas considerações iniciais, as câmeras estão à sua disposição. Eu é que fico entusiasmada em participar do Arsenal e Comércio. Quero agradecer ao convite, em nome do meu amigo Júnior, que está aqui junto conosco, o Júnior da Verdão, sempre conhecido assim, o Venceslau. Quero agradecer, como mãe, como mulher, a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho da nossa rotina, dos nossos desafios, de quanto nós mulheres ainda, e principalmente pela maternidade, ainda temos que nos esforçar muito mais do que os homens para alcançar os mesmos postos. Então esse é um verdadeiro desafio. Eu fico muito feliz e me sinto homenageada de ser convidada para falar justamente no mês de maio, que, na minha opinião, como filha também, não existe valor maior numa família do que o valor da mãe, o significado, a simbologia e tudo que ela representa para todos nós. Agradeço imensamente o convite. Isso para nós aqui é um grande prazer realmente, tá? A gente falava muito, eu particularmente tenho uma frase que fica comigo, né? Quando a gente perde o pai, a gente perde aquele porto seguro da economia, das finanças que nos orientam. Quando a gente perde a mãe, a gente perde o ombro onde a gente sempre chorava. Então a gente deixa de chorar. As pessoas realmente ficam mais duras de coração sem as mães, né? E aí eu tenho que voltar para você, como mãe de 3 filhos, como é que a Janaína vive hoje, tá? Essa situação, porque a sua agenda é um negócio do outro mundo, deputada. Vamos falar sério. Gente, vocês não têm ideia do que é percorrer os 141 municípios do Mato Grosso o tempo todo, ora aqui, ora Brasília, ora não sei mais aonde, né? Como é que a gente faz para conciliar a agenda? Antes de começar qualquer conversa no programa hoje. Essa pergunta é muito interessante, porque realmente é uma bagunça para tentar conciliar tudo. É um desafio tremendo para mim. Eu, junto com as crianças, eu tento me organizar para estar sempre presente, porque além, como você disse, dos compromissos nos municípios, dos compromissos fora do estado de Mato Grosso, representando o estado, ainda tem a vida particular, ainda tem os programas que você quer curtir, fazer com a sua família, e paralelo a isso, as obrigações de mãe, que são diferentes, né? As reuniões da escola, o bate-papo com os filhos, a hora de fazer a tarefa, a hora de dar o jantar. Então, é uma bagunça, mas é uma bagunça gostosa, porque a gente vai se entendendo, tanto eles comigo quanto eu com eles, das necessidades de cada um. Então, eu acho muito legal que eles já aprenderam a respeitar essa mãe que está trabalhando, a mãe que é trabalhadora, e ao mesmo tempo também eles sabem exigir de mim quando eu estou dentro de casa. Não quer que eu fique no telefone, quer que eu dê atenção só para eles, exclusivamente.
Então, é como todas as mulheres. Às vezes eu falo para as mulheres que elas têm uma impressão diferente, porque quando você é deputada ou quando você é uma mulher que está em um cargo, um posto de poder, dá uma glamourizada na coisa, uma romantizada na maternidade. Mas não é diferente mesmo, os desafios são realmente os mesmos em suas proporcionalidades. Então, com as crianças hoje, um dos prazeres que eu tenho é de estar com eles e tentar dedicar um pouquinho do tempo. Eu tive que fazer até terapia para trabalhar isso, porque na minha cabeça eu falava assim, não, peraí, não tem como eu ser uma boa deputada e eu ser uma boa mãe. Ou eu vou faltar em um ou eu vou faltar em outro, né? Existe aqui um desequilíbrio. E aí eu aprendi a dar qualidade no tempo que eu estou com os meus filhos. Então, quer dizer, eu não tenho todo o tempo do mundo, mas o tempo que eu tenho, aí eu faço uma dedicação exclusiva a eles. Então, naquele momento, realmente, é a hora que eu tenho que viver com eles a história deles da escola, falar sobre o desenho animado, falar sobre a dancinha do TikTok. Eu estou com 3 filhos também de 3 idades muito diferentes, né? Uma de 12, um de 8 e um que vai fazer 2 anos. Cada um está numa fase. E todo mundo quer um pouquinho da mamãe. Cada um tem uma exigência diferente, né? É isso, é isso. Como também, né, na carreira de deputada, para a gente ver como as coisas se encontram. Tem temas que a gente tem mais afinidade, tem outros que nem tanto, mas você tem que participar do debate, então você tem que aprender sobre. Com as crianças é assim, eu vou aprendendo junto com eles também, eles vão aprendendo comigo. E o mais gostoso é sentir das crianças, principalmente hoje da mais velha, que é a Sofia, essa admiração, aquela coisa, nossa... A minha mãe, às vezes, um dia ela chegou em casa, ela, ainda mais nova, tinha seus 9, 10 anos. Mãe, você é famosa na minha escola, todo mundo te conhece. Então, isso é gostoso, você vê que eles vão nutrindo uma admiração, que o nosso sonho é ver os nossos filhos nos superarem, né? Lógico. Né? Eu penso e sonho com isso. Deputada Janaína, eu fiz uma promessa antes de começarmos o programa, que não haveria nenhuma saia justa, nenhuma armadilha, nenhuma pergunta que não fosse tranquila de ser respondida. Mas você deu uma brecha agora que eu vou ser obrigado a fazer isso, desculpe. Fica à vontade. Você falou de reunião da escola. Você vai em reunião de escola? Olha, a pandemia... Você consegue ir em reunião de escola? Pois é. E eu vou falar com você. Claro. Às vezes, eles querem que só vá eu, assim, eles não aceitam outra pessoa. E as mães que estão nos acompanhando aqui sabem do que eu estou falando, às vezes a gente consegue transferir uma responsabilidade ou outra. Mas às vezes eles querem ver a mãe lá. Claro. Então a gente vai mais por eles, para eles verem que você está lá como mãe, que você é mãe igual todas as mães, que apesar de ter uma agenda muito atribulada, eles são prioridades. Então eu vou. Na pandemia, eu participei inclusive mais porque era virtual. Então eu conversava mais com as professoras, com as diretoras, mas eu fico impressionado como eles cobram isso, essa presença do ambiente escolar. Então, assim, como eles sabem, já que minha agenda é muito corrida, você vê, o José tem 8 anos, faz uma semana ele chegou para mim e falou, olha, tal dia é minha apresentação do Dia das Mães. Quer dizer, esteja não vai lá. perder, hein? Se você não estiver lá, você vai ter problema comigo. Então, é bonitinho, mas eles já aprenderam também a se organizar com isso. Como também entendem, às vezes, quando eu digo, não vai dar para a mamãe ir, mamãe teve um problema. Mas a escola também é muito parceira nesse sentido, né? Às vezes a escola tem um horário especial, atende de forma especial, porque entende que eu não tenho como ir naquele horário que marcou, e me ajudam nisso. Por ser também um ambiente ainda muito feminino, as escolas, né, de muitas diretoras, professoras e tudo mais, elas também são... É mais fácil de entender tem mais a empatia, dificuldade, né? Exato, tem mais empatia com a dificuldade, porque são mães também, sabem da correria do nosso dia a dia. Bacana. Uma outra, que agora é curiosidade mesmo. Janaína é a deputada mais conhecida, mais votada, mais tudo que a gente puder falar. E foi realmente a mais votada no último pleito, não é? Então é uma pessoa pública, alguns milhares de seguidores no Instagram, no Facebook. Quando você entra numa reunião dessa na escola, a escola para? É engraçado, né? Mas as pessoas, assim, acho que de forma até involuntária, né? Todo mundo olha. Eu fui na padaria ontem e eu estava junto com um amigo que não mora aqui, mora em Santa Catarina. Aí ele sentou assim, ele falou assim para mim, mas não te incomoda isso aqui? Eu falei, não me incomoda, porque eu sei que as pessoas têm uma curiosidade que é normal, porque vê a gente, como você disse aqui, nas redes sociais, na televisão, aqui na TBO, e pessoalmente é diferente, né? Porque você cria
aquela visão que é uma pessoa de muita força. Tem gente até que me encontra e fala assim, nossa, eu achei que você era mais alta. Não, eu falo alto, mas alta eu não sou. Eu me posiciono à altura. Exatamente, eu me posiciono à altura, eu falo mais alto, com mais potência, mas eu não sou alta, eu sou baixinha. Então, eu acho que é uma curiosidade natural das pessoas, né? E eu compartilho bastante, você falou das redes sociais, essa é uma pauta que eu gosto muito, eu e minha equipe, até que estão aqui junto comigo também, porque ela faz parte da minha vida já, né? Então, hoje nós estamos aqui juntos, vai para as redes sociais, eu vou ali fora junto com o Júnior, vou tirar uma foto com ele, vai para as redes sociais, e as pessoas me encontram e às vezes perguntam disso. Então, é comum, às vezes, eu encontrar pessoas, às vezes, quando eu vejo estar olhando muito, assim, eu cumprimento, a pessoa cumprimenta de volta, quer dizer, ela já me conhece, às vezes, de algum lugar, e às vezes pergunta para mim, como que está seu bebê? Como que está seu filho, seu cachorro? Então, assim, conhece tudo por conta das redes sociais. Você passa a estar muito mais perto de todo mundo, né? Isso, é mais gente da gente, né? Exato, né? E, na verdade, isso é normal, né? Deveria ser comum a todos, né? Eu acho que seria legal se fosse, porque não é todo dia que você está bem. Então, tem dia que você está passando por alguma coisa e, às vezes, você compartilhar isso nas redes sociais, as pessoas entendem um pouco do que você está sentindo. Hoje, quando a gente começou, né, antes de começar a entrevista, até... a gente comentou sobre isso, né? As pessoas saberem que você também sente dor, claro. Você perde um ente querido, você está sofrendo por algum problema que você está passando, ou está com alguma questão de saúde. Então, as redes sociais, elas dão essa impressão que a pessoa te acompanha no seu dia a dia. Olha, você acabou de chegar de viagem, ontem também alguém falou isso para mim, você chegou de viagem agora? Como que foi? Foi legal? Acompanhando as redes sociais. Então parece que dá mais, ela deixa o político mais humano, né? mais acessível também. Tira ele daquele patamar de autoridade, isso, né? Que na verdade a autoridade foi entregue a ele para ser exercida por ele em nome dos outros. Exatamente. Né? Então transforma tudo isso. Isso. Muito bacana. A gente está chegando ao final do primeiro bloco, a gente vai agora com a música do André Coruja, que é quem nos acompanha hoje nesta conversa muito agradável aqui na sala de visitas de Arsenal e Comércio, e volta em seguida. Quando o ar secou, o andar fluiu, o piso passeou, recortou o frio, gelo evaporou, presente tardio, nenhum olho distingue a cor do tempo que não viu. Leves os planetas ao chorar os rios, terremotas terras, lugares vazios, plantas furam o chão, umidade cio, toda a relva é relevante, vales cavam montes com um fio. Eu vi quando a lua derreteu, quando a rua silenciou para ouvir as gotas mórbidas do céu. Eu vi quando o dia se esqueceu, quando a escuridão ficou, dando um só tom à arte do pincel. De volta com Arsenal e Comércio. A música hoje é de André Coruja, mas quem a gente recebe aqui nesta sala de visitas hoje é uma pessoa, no mínimo, diferenciada. É a primeira mulher eleita deputada por Mato Grosso, primeira mulher que presidiu a Assembleia Legislativa 2 vezes já, não é, deputada Janaína? Tá? Quem está conosco é Janaína Riva. De novo, a gente não tem como não repetir isso várias vezes, toda vez que a gente abre o programa. É um prazer realmente recebê-la aqui, poder conversar com a mulher Janaína Riva, que já no primeiro bloco contou um pouco de como é difícil, né, esse grande desafio conciliar a vida enquanto mulher, mãe e também na defesa da sociedade matogrossense. Deputada, nós falávamos no bloco aqui do intervalo a respeito da cultura, onde a gente falou um pouquinho também da música que a gente tem no programa. São sempre artistas que trabalham em Mato Grosso, que estão sediados no Mato Grosso, e a gente dá preferência, inclusive, para músicos com carreira autoral,
com coisa desse tipo, para incentivar a cultura, que é uma das obrigações do SESC também, é uma das funções do SESC, né? O incentivo à cultura, levar mais cultura para a nossa população, promover esse tipo de coisa. E a orientação do nosso presidente através da FEComércio. E aí a senhora colocava a questão de um projeto tentando direcionar de forma mais consistente recursos para a cultura do Mato Grosso. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos, é muito legal esse projeto, porque o SESC faz isso com maestria, né? De valorizar o que é regional, o que é daqui. A presidência também do Júnior tem feito isso com a FEComércio, insistir na valorização cultural, histórica de Mato Grosso. E isso traz benefício, rentabilidade, lucratividade para a nossa população. Então, a preocupação que eu tive como deputada quando apresentei esse projeto é que o dinheiro de impostos recolhidos aqui realmente fiquem aqui no Estado, né? Não tem justificativa. A gente até comentava sobre uma decisão de um magistrado no município, agora eu não me lembro se era do Nordeste, de onde era, mas que teria um show do Wesley Safadão de R$500 mil e o juiz bloqueou, falou, peraí, a gente não tem uma saúde de qualidade, a gente não tem aqui uma educação de qualidade, vai gastar um valor desproporcional desse com um artista que nem é daqui? E, de certa forma, eu acho que ele está correto. Claro que dinheiro para a cultura é uma garantia constitucional, né? Aqui no nosso estado é 6,5% das emendas parlamentares são exclusivamente para a cultura. O que eu propus é que desse valor destinado para os municípios, 100% seja destinado para artistas locais. E o legal disso tudo é que eu apresentei 100, mas já teve prefeitos que vieram me procurar e falaram, olha, deputada, eu acho que a senhora podia pensar em flexibilizar, porque hoje não existe obrigatoriedade nenhuma, é livre. E aí o prefeito veio me propor, falou, coloca 50-50, e até achei legal também a sugestão dele, porque aí a gente também tem a oportunidade de trazer algo uma vez ou outra diferente, e ao mesmo tempo a gente tem que contratar na mesma proporção artista local. E os artistas locais daqui de Mato Grosso, todos aplaudiram a proposta, porque às vezes está aqui tocando em um bar, tocando em um teatro, está fazendo apresentações, fazendo shows pequenos no interior, e ele não é valorizado pelo seu estado. O estado não reconhece o seu valor. Então, a proposta é justamente para a gente dar renda, dar lucro para quem é daqui, para esse artista estimular, contratar também um staff, uma equipe que seja daqui. Então, valorizar o que é nosso, né? É justo o dinheiro que arrecada aqui ficar aqui dentro do estado. Circule aqui dentro, né? Isso. Tem tanta gente boa aqui, né? Que não tem espaço para mostrar, se apresentar, mostrar o seu trabalho, do que ele é capaz. E às vezes os artistas daqui ficam famosos fora e não aqui. Justamente. Temos vários casos, né? Muitos casos assim, né? A hora que eles conseguem sair daqui é que eles aparecem realmente, e aí se tornam artistas renomados. Mas quem perdeu realmente com isso foi a nossa cultura local, porque distancia-se desses artistas. Então é algo realmente que eu acho que é louvável. A gente tem trabalhado muito nessa área, na área da cultura especificamente, buscando promover os jovens talentos daqui, da nossa região, a cultura originária nossa, né? Eu falei já algumas vezes em programas anteriores, onde a gente discutiu um pouco sobre cultura, e aí a senhora tem propriedade para falar isso, né? É alguém que vem de Juara, né, do interior do Mato Grosso, conhece todo o Mato Grosso. Muito indígena, lá uma cultura muito rica mesmo. A gente ouve muito as pessoas que vêm de fora, e o Mato Grosso é feito em grande parte por pessoas de fora, né? Um grande professor, historiador da UFMT, fala dos chegantes, né? Trata o pessoal de fora que são os chegantes. Porque a gente chega e fica daí de verdade, porque é abraçado por esse grande Mato Grosso caloroso, né? Cheio de vontade de receber bem as pessoas. Mas a gente tem um choque cultural aqui, porque às vezes você vem de outros estados com uma tendência já diferente, e aí você olha, parece que é esquisito, é antigo, mas é o choque. Porque a hora que a gente conhece de verdade, a gente se apaixona por essa cultura toda. Com certeza. Até a gente comentava sobre um show que eu vim aqui no SESC, que vocês organizaram à época para o ministro Mandetta, era ministro de Saúde, o ex-ministro hoje, e foi um show maravilhoso do Flor Ribeirinha. Eu já tinha visto outros shows do Flor Ribeirinha, mas em ambientes abertos,
como eu vi diferença dentro de um teatro. Porque assim, ficou uma coisa mais focada ali, as luzes e tudo mais, eles estavam com toda a coreografia, tinha um cenário. Eu fiquei impressionada. E o Flor Ribeirinha, por exemplo, é um exemplo do que toda criança mato-grossense deveria ter a oportunidade de ter acesso. Porque é premiado mundialmente, quer dizer, tem prêmios internacionais, nacionais, e pouquíssimos mato-grossenses conhecem o Flor Ribeirinha. Então, nós somos privilegiados de conhecermos e nós gostaríamos que essa cultura fosse a cultura que ficasse na memória das nossas crianças, para eles crescendo sabendo que eles vieram realmente de uma cultura diferente, de uma cultura de uma diversidade ampla, que é a cultura mato-grossense, mas com uma raiz muito forte ainda indígena, né? Porque nós ainda temos aqui muitos indígenas, muitas tribos conservadas. Vem gente da Espanha, da Inglaterra, vem gente da França para conhecer, visitar, conhecer e os fotografar, nossos festivais indígenas, e nós não conhecemos às vezes. Então, é muito importante a gente levar essa nossa cultura e manter essa nossa cultura. E para manter, não tem essa, a gente não tem como criar algo diferente que não seja apoiar financeiramente, dar recurso, sabe? Para ter uma fantasia bonita, para ter um quadro, um staff adequado, um instrumentista, tudo isso precisa recurso. Precisa capacitação, né? Então, a gente vê como é importante e como esse segmento ainda é pouco explorado e mal explorado no nosso estado. Deveria ser muito mais bem divulgado e nós deveríamos apoiar muito mais. Infelizmente, né, por todas as situações, né, a gente ainda está iniciando esse processo de evolução, eu acho, aqui no estado. Caso típico, né, de todos esses grupos de Siriri e Cururu, eles nascem nos quintais, né, nos quintais cuiabanos, nos quintais matogrossenses, mas são feitos pelos vizinhos, pelos amigos, e essas pessoas nem sempre têm a orientação de gestão para o negócio artístico, não é? E aí é onde realmente tem que entrar o apoio da Assembleia, o apoio político em si, com uma visão de futuro, para que a gente possa desenvolver isso, né? A gente tem tido um discurso muito forte nesse sentido. O Estado como um todo, a sociedade como um todo, tem que se preocupar aqui no Mato Grosso, seja em cada município, em cada local, não com riqueza, mas com prosperidade, porque a diferença é muito grande, né? Então, o que a gente tem insistido muito nos nossos discursos, e principalmente a cultura, é típico disso. Cultura não vai trazer riqueza financeira para ninguém, porque o artista não está preocupado com isso. O artista está preocupado com a prosperidade da sociedade, com divulgação, com que as pessoas conheçam. Intelecto. Exatamente. Eu acho que esse é o grande diferencial. A gente fica extremamente satisfeito com esse seu olhar, com a condução para um projeto realmente voltado para a cultura. Eu acho que o Mato Grosso todo tem que aplaudir de pé um projeto desse. Né? E o SESC também tem um trabalho muito forte com o turismo, né? E a cultura também está muito ligada ao turismo. E hoje eu vejo que nós temos grandes oportunidades de turismo em Mato Grosso, e nós ainda não temos um programa de governo, porque deve ser um programa de governo, né, que alinhe essa exploração do turismo, das belezas naturais de Mato Grosso com a nossa cultura. Então, hoje são muito poucas as opções que nós temos quando vem um visitante. Às vezes a gente até cobra, isso eu cobro da minha equipe, quando vem um visitante de fora, eu quero dar o que é daqui, né? Eu quero dar obras daqui, livros daqui, imagens daqui. Então, a gente até comentou esses dias, a gente tem que fazer um material bonito, tem que procurar o SESC, tem que procurar a FEComércio, tem que ter um livro grande para a pessoa deixar na estante dela, mostrando as fotos de Mato Grosso, as suas belezas naturais. Então, tudo isso está muito ligado, o turismo com a cultura, e nós temos ainda um potencial ainda não explorado de turismo muito grande aqui no estado. Então, acho que essa preocupação dos dois, elas têm que andar em conjunto. Não, perfeito. A gente sente justamente isso, né? Os nossos equipamentos turísticos aqui do estado, tá, são belezas naturais fantásticas, mas a gente ainda sofre com a logística e com a infraestrutura para poder explorar isso aí. A própria FEComércio, através do nosso presidente, tem feito um trabalho mais forte hoje com o setor turístico. Nós trouxemos o sindicato, né, o trabalho do nosso presidente em trazer para dentro da FEComércio o sindicato
da área de turismo, da hotelaria, e é onde a gente vem tentando desenvolver algumas ações mais fortes, mas é claro, sem um programa de governo por trás de tudo isso aí, o esforço não é que é inútil, né? Mas é um esforço hercúleo para poucos, né? Então a gente precisa ter mais gente nesse trabalho, sim. E eu acho que é fantástico, porque o Mato Grosso, as belezas que nós temos aqui são únicas. Eu pude conhecer, né, a cachoeira de Serra Azul, da Serra Azul, e fiquei apaixonada. Eu também não conhecia, né? 33 anos de Mato Grosso, sou nascida aqui e não conhecia ainda aquelas belezas naturais. É o post até hoje do meu Instagram que mais bombou, assim. Eu lembro que num período de 24 horas já tinha mais de 19 mil visualizações, isso só nas imagens que estavam ali, que aí eu deixei agora em destaque, né? Você deixa permanente, mas parece que você não está em Mato Grosso, uma coisa linda ali em Nobres, Rosário, então aquela água transparente, o aquário, a coisa mais linda do mundo. E ainda tem uma logística muito difícil para chegar, né? Ainda tanto a infraestrutura ainda é muito precária, né? Que precisa melhorar muito, e a gente ainda também precisa cogitar o transporte público de melhor qualidade para pegar o nosso turista aqui em Cuiabá, levar até lá. Então a gente ainda tem muito a evoluir. E quanto que não estimula, né? Belezas naturais como aquelas estimulam várias pousadas, restaurantes, claro, bares. Então é muita gente que consegue obter renda de um trabalho segmentado, direcionado para o turismo com investimento maior por parte do Estado. Eu vejo que o Mato Grosso do futuro é esse, sabe? A gente tem que aprender que nosso Estado é um Estado muito extrativista, e falo com propriedade até porque quando comecei a trabalhar na minha vida, comecei a trabalhar com madeira, então é muito extrativista mesmo, hoje já mudou muito, já se aperfeiçoou, hoje é, vamos dizer, ambientalmente, ecologicamente mais correto, muito mais do que era antigamente, né? Você tem manejo, você tem várias alternativas de obter lucro sem trazer dano ao meio ambiente, mas a gente ainda tem essa cultura muito de só tirar do Estado. Só tirar. Aqui tudo a gente tirava a madeira, a gente tirava o ouro, a gente tirava o diamante, a gente só tirava das nossas terras. E hoje eu vejo que a gente tem que aprender a contemplar. O turismo, por exemplo, achar uma aqui, forma de oferecer sem perder. Eu briguei muito, né, pela cota zero. Apanhei muito também por conta desse cota zero, sabe? Deputada, vamos falar dele depois, né? Vamos falar em seguida, sim. A gente vai fazer um pequeno intervalo, de novo com o André, e volta em seguida. Eu já tinha dito que o mundo em volta tem tantos centros, tantos núcleos, que não dá pra pensar que o seu é no meio de tudo isso. Alguém tem que voar com as casas e as vacas no furacão. Paparbará, paparbará, paparbará. Eu não sei o que esperar do ar, que infla a gente por dentro, mas não nos permite voar, como um peixe que enche o peito de mar e nada pelo sempre sem se preocupar em cair, cair, cair. FEComércio, através da TBO, volta com Arsenal e Comércio. Hoje a nossa sala de visitas recebe a deputada Janaína Rivas para esse papo tranquilo, gostoso, animado sobre o Mato Grosso, não é, deputada? Está fluindo, está faltando até tempo para a gente. Exatamente. A gente normalmente fala sobre isso, né? O programa, quando o convidado é bom demais, ele poderia durar 2 horas ou 3 horas, sabe? Porque ele passa tão rápido que a gente nem percebe. A gente espera que para você, telespectador, também esteja gostoso o programa, não é? Nós falamos no bloco anterior sobre o turismo no Mato Grosso, sobre as belezas naturais, sobre uma série de dificuldades ainda que a gente encontra aqui para evoluir, né? No mundo todo a gente vê grandes aparelhos de turismo focados numa ou noutra beleza natural específica e toda a estrutura em volta disso.
Nós aqui temos uma infinidade de coisas para ser observadas, para ser olhadas, e a senhora colocava também o nosso desafio, que é transformarmos a nossa economia extrativista numa economia diferenciada, numa economia onde se oferece, mas não se entrega sem perder, né? Com certeza. Onde todo mundo ganha com isso. E aí falou também a respeito da cota zero. Vamos falar um pouquinho da cota zero, que já é um assunto mais polêmico e tudo, mas que eu acho que vale a pena ser bem entendido, porque ele é a defesa da nossa sociedade também. Eu gosto muito de falar sobre cota zero, porque eu me tornei pescadora, sabe? Longe de ser uma pescadora profissional em todos os sentidos, não sou tão boa pescadora, né? Mas gosto muito de pescar, comecei a pescar com meu marido. A gente começou a fazer algumas viagens aqui mesmo em Mato Grosso para conhecer a diversidade, tanto de peixes, né, como também de rios que nós temos aqui. E muda conforme a região, né? Então, às vezes o pessoal não sabe, né? Quem está nos acompanhando e às vezes não pesca, mas tem lugar que você consegue pegar só peixe de escama, outro é peixe de couro, que é um peixe maior. Então, e em alguns tem ambos também. Mas você começa a viajar por Mato Grosso, você vê dos desafios que nós temos do turismo. Nosso turismo ainda é um turismo caro, por conta das distâncias e, como a gente falou aqui, da infraestrutura, da logística. E a gente tem um problema muito grande ainda aqui com a pesca predatória. O que acontece? Às vezes você anda aí quilômetros, tem gente aqui, muita gente, empresários, produtores que chegam a alugar avião, freta avião para poder ir pescar, quer dizer, investe, você vai lá, compra uma vara que é cara, compra uma isca que é cara, para você ver como isso estimula muito o comércio, né? E aí você chega para pescar, você não consegue mais pescar nada. Porque a pesca predatória, ela está deixando marcas no nosso estado. Então, o governo chegou a enviar, por um período, um projeto de cota zero por 5 anos. E depois acabou retirando, mas porque concordei, inclusive, com a retirada, porque o governo não tinha uma alternativa para o pescador profissional. E no momento que o governo envia um projeto como esse, que eu sou favorável, a gente tem que dar uma alternativa aqui para os pescadores que sobrevivem exclusivamente ainda da pesca, que não são muitos mais em Mato Grosso. Tem gente que fala em 10 mil, tem gente que fala em 20, nós estimamos que não chegue a 5 mil o número hoje de pessoas que sobrevivam exclusivamente da pesca. Só do peixe, né? Que tira o peixe e que vende o peixe. Tem gente que fala até em 2.500 a 3.000. Então é muito pouca gente para um estado se preocupar em como ter dinheiro. Quer dizer, é muito pouco, para o estado é tão mínimo. O estado o subsídio a essas pessoas é tão pouca coisa, exato, né, que não impactaria em nada. Exato, para o impacto ambiental, para o impacto no turismo, que teria uma proposta como essa, o valor é ínfimo, uma preocupação mínima para o estado, né? Então, essas 2.500, 3.000, 5.000 pessoas, elas precisariam de uma renda enquanto isso e de uma qualificação, aí que para a gente ver que tudo também gira em torno... Esse talvez fosse o grande projeto, né? Onde a gente, enquanto SESC, SENAC, né? O SENAC principalmente com a qualificação profissional, talvez pudesse até trabalhar em conjunto, qualificando essas pessoas para, durante esse período, terem uma outra atividade também. Exatamente. Que aí oferece um programa mais amplo para todos. Isso, que pode ser a própria piscicultura, ou pode ser o plantio da mandioca, ou pode ser outras alternativas, né? Que a gente pode criar para que eles não dependam mais disso. Enquanto isso, o governo criaria um subsídio semelhante ao Defeso, né? Que já existe hoje por parte do governo federal. Então, como a gente não tinha esse número exato, porque iniciaria fazendo uma revisão do Defeso, porque a gente já recebeu denúncias, servidor público recebendo Defeso, o marido é pescador, a mulher tem o Defeso, o filho tem o Defeso. Quer dizer, isso tudo, na hora de contabilizar quantos pescadores profissionais nós temos, estão contabilizados, e não são pessoas que sobrevivem só da pesca. Inclusive os atravessadores, que são aqueles que compram peixe a preço de banana, né, e vende caríssimo para os mercados e feiras de produtores. Então, a cota zero seria assim, um marco para o turismo de Mato Grosso, um marco, não só de preservação de meio ambiente, mas também para o estado como um todo. Quando eu vou pescar, como eu disse que eu pesco bastante, eu pesco muito no Araguaia. Quando a gente tira o peixe, às vezes é comum você ver várias marcas de anzol, porque o peixe é muito grande, ele já foi pescado e solto várias vezes.
e está ali, né? Então, quer dizer, meu filho vai pescar, minha filha vai pescar, vai ter essa herança do meio ambiente. E hoje a gente tem uma pesca predatória muito forte em Mato Grosso que precisa acabar. E vejo que isso tem tudo a ver, sim, com o trabalho que faz de qualificação, de turismo, de envolvimento da sociedade. E tem um discurso que está sendo criado de que pescar e soltar é tão danoso quanto pescar e matar, mas isso não é verdade. Esses dias mesmo eu publiquei nas redes sociais, quem quiser entrar lá para ver, um vídeo com 80 pintados, pintadinhos todos assim, desse tamanho. É um crime, sabe? É um crime, é um crime. A senhora agora deu novamente uma brecha para outra pergunta que deve estar passando também na cabeça de muitos telespectadores aqui. A gente vê muito em programas de TV, principalmente programas americanos, não é? A pesca esportiva, como eles chamam de pesca esportiva, que é pescar e soltar de novo. E como a senhora coloca agora, né? Já chegou a pescar alguns peixes com várias marcas de anzol. Como é que a gente pode imaginar pesca esportiva aqui no Mato Grosso? A senhora acredita que isso possa ser um caminho para o futuro? Porque os americanos hoje vivem muito bem do ponto de vista turístico com isso, né? Eles ganham dinheiro realmente lá, o turismo funciona em volta da pesca esportiva lá. Será que é uma alternativa para nós aqui? Poderia ser isso, talvez? A própria Argentina também, né? Hoje sobrevive também com a pesca esportiva, a pesca amadora. É o pesca e solte, que é justamente o que a gente queria, criar o cota zero e implementar só o pesca e solte. Qual que seria aí a forma da gente evitar com que fosse comercializado peixe ou houvesse pesca predatória? É o transporte que não poderia acontecer. Então, vamos supor, se você está na beira do rio, você pescar, se quisesse comer ali, tudo bem. Mas você não poderia transportar peixe, que seria a forma da gente evitar com que continuasse a ocorrer a matança de No mínimo peixes. é inteligente isso, né? Porque aí a fiscalização fica mais fácil, né? Como que é, então? Claro. Olha, então você não pode transportar. Se você quiser pescar e comer aqui, tudo bem. Nos Estados Unidos, inclusive, eu soube de estados que vendem lacre, que é muito interessante também, porque aí com o valor desses lacres que são vendidos, quer dizer, eu quero comprar 3 lacres para eu poder tirar 3 peixes, dentro de determinadas medidas. Esse valor pode subsidiar a fiscalização, o peixamento, que é soltar mais peixes no rio, preservação ambiental, como lá também funciona nos Estados Unidos, inclusive com a matança de crocodilo, né, que aqui seria o nosso jacaré. Então, a gente precisa começar a pensar assim, em alternativas inteligentes, autossuficientes, que visem sustentar o meio da onde ela sobrevive. Por exemplo, nesse caso mesmo do peixe, se a gente vai para a pesca amadora, o recurso, o imposto arrecadado tem que ser para a manutenção do meio ambiente e para o reequilíbrio do meio ambiente. Então, são pautas que eu tenho certeza que a gente vai ver no futuro aqui no estado. Que não adianta tentar segurar, mas que a gente com certeza vai chegar lá como também os outros países chegaram. Quando a gente falou da madeira, só para falar de forma rápida, a hora que eu citei, na madeira a gente também era acostumado a pegar um correntão, passar e derrubar tudo. E nós tivemos que nos adaptar, porque senão a gente ia acabar com todas as florestas. Então hoje existe um projeto de manejo que é só para quem lida com madeira. E a gente precisa pensar numa alternativa para os peixes. Ótimo. Essa é a posição da deputada Janaína Riva, mas principalmente da mulher, né, que eu acho que tem preocupação com a sua família em deixar essa herança toda para os filhos, para os netos, e como todos nós temos também. A gente vai para um pequeno intervalo e volta em seguida. Pantanal, sequidão, sepulcral, enterrada acima do chão, deu sinal o clarão terminal, indefesos morrem em vão. E agora eu sou do mar, não há parede pra se esconder. Eu vejo a lua de qualquer lugar. Já sei nadar e não sou nada, nada.
Arsenal e Comércio, de volta, hoje, como já falamos, na nossa sala de visitas, e vocês vêm acompanhando, Janaína Riva, a primeira mulher eleita para a Assembleia do Mato Grosso, reeleita no último mandato, e também a primeira a assumir a presidência da Assembleia Legislativa aqui no Mato Grosso. A gente comentava agora no intervalo uma questão bem cultural do Mato Grosso, porque quando falamos no bloco anterior da preservação, da sustentabilidade, e esse olhar da deputada Janaína para a sustentabilidade e o meio ambiente, sem perder o foco da possibilidade do comércio desenvolver, da economia girar, né? Nós não precisamos trancar nada, tá? A gente pode fazer a economia girar com muita sustentabilidade, com garantias do meio ambiente. É questão de ser inteligente. E aí a gente comentava no intervalo, e a deputada foi bem incisiva nisso, em colocar que normalmente o que ela tem observado e o que a gente também como cidadão vê, as pautas das mulheres na política são diferentes um pouco das pautas dos homens. E a gente dizia que o Mato Grosso, principalmente, em função desse aspecto cultural do patriarcalismo que ainda se configura um pouco no Estado, mas que já vem havendo uma transformação. Agora é com você, deputada. É exatamente isso, né? Que eu sinto que antes, né, o preconceito com a participação da mulher, inclusive na política, ele era muito maior dentro do Estado, né? E isso vem mudando aos poucos e eu entendo como sendo uma mudança natural. Eu não acho que a gente precisa radicalizar nada e querer mudar do dia para a noite. Isso tem que ser normalizado. Isso só se normaliza, né, com a nossa presença, claro, efetivamente na política, aqui, por exemplo, hoje no programa, para as pessoas conhecerem um pouco. E aos poucos eu vejo que as mulheres estão crescendo na política e a consequência disso também é a diminuição do preconceito, da violência e o empoderamento da mulher, né, que para a gente é muito importante, porque a pauta feminina ela é uma pauta geralmente de maior sensibilidade. Então, quando se tem algum tema na Assembleia que é mais sensível, geralmente é onde eu lidero a discussão, né? Por conta disso, quer dizer, eu sou mãe, me desculpem aqui os demais 23, alguns são pais, acho que com algumas exceções não são pais ainda, mas a maioria das obrigações da casa, das responsabilidades, são da mulher. Então, é normal que a mulher, por exemplo, em pautas como saúde, como educação, como o meio ambiente, quando se fala do futuro, a mulher tem maior preocupação, né? Porque a gente se preocupa em primeiro com os filhos e depois conosco. E é dessa essência também do homem, é dessa cultura também do homem ser mais imediatista. Então, quando a gente fala de pautas como essa de futuro, como eu quero deixar para os meus filhos, como eu quero que venha a ser o meu estado, as oportunidades que eles vão ter, é uma pauta realmente que a mulher tem uma preocupação muito grande. Né? A gente está ali, a mulher é mais comedida até dentro de casa. Geralmente eu acho engraçado que os homens, meus colegas, a maioria fala, olha, realmente eu que levo o dinheiro para dentro de casa, mas quem cuida dele é minha mulher. Quem faz a gestão é minha mulher. Por conta dessa preocupação que a mulher tem. Primeiro, não falta nada dentro de casa, em ter algo para o futuro. Então ela é mais cautelosa com isso tudo. E as pautas, geralmente, quando a gente vai discutir algum projeto, a mulher sempre tem aquela, mas espera aí. Mas como que vai ser depois? E depois que a gente fizer isso? Quem vai pagar essa conta? E como vai ser? Então, isso é muito legal. E a mulher mato-grossense, ela é uma mulher rural também, né? Porque a maioria de nós viemos de uma colonização rural aqui dentro do estado. Então, quando a gente falou, por exemplo, de meio ambiente, a gente se preocupa. A gente quer um estado que preserve mais, mas a gente não quer um estado que diminua a produção. Ao contrário, a produção sustentável, ela tende a aumentar a produção, ocupando menos território ou trazendo menor dano para o meio ambiente. Então, são pautas que a mulher hoje se envolve muito. Tem mulheres hoje do agro, tem mulheres hoje do comércio, tem mulheres em todos os segmentos e elas estão segmentando as suas lideranças com o objetivo também de ascender nas suas carreiras. Isso é muito legal. Não, é exatamente isso, né? Ouvindo esse discurso, tá, eu sou obrigado a concordar, né? Nesse mês de maio, a gente em casa completa 37 anos de casado, o mérito é dela e é ela quem cuida de tudo. A gente só chegou até onde chegou
porque existe sim uma grande mulher por trás orientando, então falar sobre a mulher, a defesa desse empoderamento da mulher, eu sou partidário disso, eu concordo sim, e você pode ter certeza que a gente vai estar sempre juntos, né? Da mesma forma que a Federação do Comércio hoje enxerga isso como um fator extremamente positivo para a evolução da sociedade também aqui do Estado, tanto que por iniciativa do nosso presidente, alguns sindicatos hoje que pertencem à federação são representados por mulheres dentro da diretoria da FEComércio, né? Algo que nunca existiu, né? Sempre eram os homens que estavam à frente. Hoje a gente tem uma discussão já muito mais valorizada e muito mais profícua. Democrática, com esse olhar, mais democrático. Né? Com esse olhar da mulher. Tá? E a FEComércio eu já participei de alguns eventos também, de homenagens a mulheres, eventos que debatiam violência doméstica, e a FEComércio sempre apoiou. É uma pauta que realmente é de todos nós, né? Os homens que não são mulheres, mas têm filhas, têm mães. Eu brinco sempre, senadora Séries, ela tem um discurso, né, que metade, né, do mundo é composto por mulheres e a outra metade são os nossos filhos. Exatamente. Né? Então não tem como. O mundo hoje é das mulheres e a gente tem que ter essa relação de aproximação, realmente de valorização. Essa paridade que a FEComércio, que outros órgãos, instituições vem aos poucos fazendo acontecer o que a gente gostaria de fazer na política. A gente inveja muito isso que vocês fazem, porque na iniciativa privada isso realmente vai de forma mais célere, né? Mas a gente quer ver isso acontecer também na política. Eu acho que o futuro é um futuro de paridade entre homens e mulheres em todas as cadeiras legislativas, municipais, estaduais e também federais do nosso país e do mundo, né? Já começou a acontecer no Chile. No Chile já teve um problema, inclusive, que teve que diminuir o número de mulheres que passou de homens. A gente vai chegar lá. Eles começaram a ficar preocupados, né? A gente vai chegar lá. Eu acho que isso é uma situação sem volta, claro, porque é tudo isso que a gente falou aqui. E eu acho que nada melhor do que essa conversa, esse olhar para o trabalho da mulher, a importância da mulher, para a gente abrir os programas do mês de maio de Arsenal e Comércio. Então, mais uma vez, a gente agradece a presença da deputada, foi uma honra muito grande abrir o mês de maio, o mês das mães, com uma conversa de uma mulher que representa realmente o Mato Grosso, a nível político, a nível social, de todas as formas possíveis. Ela é um grande retrato da mulher matogrossense, alguém que veio do interior, devagarinho foi conquistando o seu espaço, foi fazendo a sua possibilidade dentro da sua força, foi criando espaço, subindo na carreira e está aí hoje, mãe de 3 filhos, que é a homenagem da FEComércio a todas as mães através do programa Arsenal e Comércio. A gente encerra o programa de hoje devolvendo a palavra para a deputada Janaína, que fica com as câmeras à sua disposição para as considerações finais. Boa noite, gente. Mais uma vez quero agradecê-los, parabenizar todas as mamães pelo seu dia, dizer a todas vocês que, sem dúvida, o maior dos nossos desafios é a maternidade. E eu fico muito feliz de ver a FEComércio, o SESC, valorizando a mulher, o papel da mulher e o papel da mãe. Parabéns e obrigada mais uma vez. Muito obrigado, deputada. Mais uma vez, boa noite a todos, então. Poucas coisas doem mais do que dizer adeus a alguém que ainda não morreu, que vai seguir vivendo como eu. Tantas coisas pequeninas fazem bem assim, sinceras. Quando menos se espera, elas vêm. Como o cheiro da comida tem um gosto de chegada, o sabor da despedida é o que engasga. Mas o verde ainda respira, pede calma, calma. Sinto falta de uma foto
nunca tirada, que me mostre na cidade esverdeada. Tenho apenas uma selfie desfocada dos meus muitos pés descalços e a calçada. Só uma coisa, infelizmente, nos separa, entre o meu corpo e a terra, fazendo a estrada. São as pegadas, o chão. Poucas coisas doem mais do que dizer adeus a alguém que ainda não morreu, que vai seguir vivendo como eu. Poucas cosas duelen más que decirle adiós a alguien que no se murió, que seguirá viviendo